Então, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do meu canal, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou falar um pouco sobre, né, o medo de viver. Algo que eu tenho observado muito em relação aos jovens hoje em dia, é essa insegurança e esse medo, né, de viver, de ter experiências novas, de se desenvolver, de crescer. E um dos problemas que eu vejo muito é essa quantidade de informações enganosas, né? As pessoas acabam acreditando que para você poder ter uma boa vida, você precisa seguir uma cartilha, né, um padrão de vida, e onde eu preciso fazer coisas de maneira padrão ali, igual todo mundo faz, né, seja, eh, ter bastante dinheiro, seja ter formado num curso de uma faculdade, seja qualquer outra coisa. Mas a proposta que eu venho trazer aqui nesse vídeo é que, na verdade, nós não precisamos dessas coisas para que a gente possa avançar. Na verdade, a principal coisa que nós precisamos, primeiramente, é temer a Deus, né? A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, nós nos tornamos pessoas sábias, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar era acerca disso, acerca do que você tem feito em relação ao seu temor a Deus. Será que você vive como se Deus não existisse? Ou melhor, será que você vive como se mesmo Deus existindo, isso não implica em nenhuma mudança da sua atitude, do seu comportamento? Isso é algo muito importante que nós devemos notar, porque isso vai nortear todos os pontos da nossa vida. Quando nós cremos em Deus, principalmente ali, né, eu vou citar o meu caso, que é a Bíblia, né, eu acredito no Deus bíblico ali, né, eu sou cristão, e eu vejo que Deus ele deixou tudo mapeado ali conforme nós devemos viver. A melhor forma de se viver está ali, né? O próprio Deus diz: Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, né? São pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que vocês desejam. Então eu sei que Deus ele sabe o desejo do nosso coração, ele sabe aquilo que nós queremos viver, queremos desfrutar, e ele se preocupou com isso, com o nosso futuro, com a nossa saúde, com a nossa alegria, e nós precisamos valorizar isso. E como é que a gente faz isso, né? Então o primeiro ponto é não ter medo. O primeiro ponto é não ter medo. A diferença entre, na verdade, não há diferença, mas o que se opõe à fé não é a razão, é o medo, né? Quando nós vemos que as pessoas que tiveram fé na Bíblia, vou citar o exemplo de Pedro, ele, naquele episódio onde ele anda por sobre as águas, o que acontece é o seguinte, ele tem, né, uma oportunidade de andar, de fazer algo extraordinário, né, algo irracional, por assim dizer, que era andar por sobre as águas. E se a fé, se o contrário à fé fosse a razão, Pedro ele não andaria sobre as águas, porque andar sobre as águas, conhecendo, né, a natureza, já é algo irracional. Então não fazia sentido Pedro crer que ele pudesse andar sobre as águas se a fé, se o que se opõe à fé é a razão. Como não é a razão e sim o medo, Pedro, mesmo entendendo que aquilo era algo irracional, ele deu o primeiro passo, ele saiu do barco ao chamado de Cristo. E ele andou por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele temeu, quando ele olhou para o vento, olhou para a chuva, olhou para a natureza, ele começou a temer no seu coração, o que, que ele fez? Ele começou a afundar. E esse é o problema das nossas vidas. Muitas das vezes nós temos uma oportunidade incrível de poder crescer, de poder se desenvolver, de arriscar um novo emprego, de escolher alguém para nos relacionarmos, para casarmos. E o que acontece é, no meio do caminho, nós tememos, nós temos medo. E o que acontece é que nós começamos a afundar. E esse é um problema muito grave, porque ele não atrapalha só o início da sua jornada, mas ele atrapalha a conclusão da sua jornada. Citando esse mesmo exemplo de Pedro. Imagina se Pedro tivesse conseguido ir ao encontro de Cristo e voltar andando sobre as águas. Como não seria mais fantástico ainda essa história do que ela é, ainda assim incrível. Mas vocês conseguem entender que para uma coisa maior, não no sentido de milagre, porque isso é um milagre enorme, né? Mas no sentido do dia a dia.
é importante não só dar os primeiros passos, mas é importante concluir a missão. E o casamento é uma missão, onde nós devemos ter a nossa família estruturada e entregar todas essas obras, todos esses frutos a Deus, de uma forma aceitável. E o outro ponto que eu gostaria de citar aqui é essa falta de vontade, essa preguiça, né, que principalmente tem assolado os homens aí. As mulheres também, mas eu vejo que os homens têm se deixado levar muito pela sua natureza. Eu costumo dizer que o homem ele tem uma tendência a ser preguiçoso, uma tendência a ser mais lento. Isso se dá até é perceptível, é possível perceber, né, no caso, pelo próprio dia a dia, né? Você vê que as mulheres elas amadurecem muito mais cedo que os homens. Isso é uma coisa engraçada, né? A gente tenta entender, mas é algo que é intrínseco ali dos homens que é, essa vontade de viver uma vida desleixada, sem compromisso, porque o peso da responsabilidade que está sobre o homem, né, é muito grande. O homem, ele tem o dever social e religioso, né, para quem acredita na Bíblia, de fazer coisas muito difíceis. Ou seja, ele é o responsável pelo desenvolvimento da família, pela direção da família, pelo direcionamento da família. Ele é responsável pelo fracasso e pelo sucesso da sua casa. Não que a sua esposa não seja importante ou não tenha nenhum papel crucial, claro que tem, mas é no sentido de, se der errado, a culpa recai sobre ele primeiramente. Quando Adão, ali no jardim, eles caem, tanto ele quanto a sua esposa, Deus não foi perguntar a Eva o que tinha acontecido primeiramente. Deus primeiro quis saber de Adão o que tinha acontecido. E conosco não é diferente. Deus nos deu essa missão de conduzir as nossas casas, a nossa família. E nós vamos prestar conta disso, né? Então, você que é homem, abandone essa preguiça, olhe para o seu futuro, escolha uma boa mulher para caminhar com você e entregue, se necessário for, a sua vida por ela. Hoje eu tenho ouvido um discurso muito chato, né, de Red Pill, é até engraçado, né? Esse negócio de Red Pill, de não sei o quê, que são homens que têm medo. É isso que eu vejo. Eu não vou querer julgar, falar que são homens fracos e tudo mais, embora, de certa forma, transpareça isso, mas muitos homens têm dito o seguinte: para que eu vou casar e correr o risco de perder meu patrimônio, de perder o meu dinheiro, de perder isso, perder aquilo? Homem não tem que pensar dessa forma, né? Porque o homem ele tem que estar acostumado a perder. Aí você fala, mas isso é contraditório. Não, não é contraditório. O homem ele foi chamado para desbravar. O homem ele foi chamado, ele foi criado para romper, para chegar em lugares que aos olhos de muitos é impossível. Então você como homem, se você ficar demasiadamente com medo de perder, você nunca vai conquistar nada. Você não vai fazer nada, porque isso é contrário à sua natureza. Tudo que envolve conquista envolve desafio e toda escolha gera perda. Então, não tem como eu ganhar tudo na minha vida. Sempre que eu escolher um caminho, eu vou perder outro. Se eu escolho uma profissão, eu estou perdendo uma infinidade de outras. Se eu escolho uma mulher para eu casar, eu estou perdendo uma infinidade de outras possibilidades. Se eu escolho qualquer coisa, eu vou perder outras. Isso é algo natural e faz parte. Agora, se eu vivo num medo demasiado de arriscar coisas, de escolher coisas, eu não vou desfrutar nada. Eu vou viver na minha caixa. Às vezes cercado de bens e de dinheiro, mas do que isso vale, sabe? É dinheiro importante? Com certeza. Estou falando que estou fazendo apologia à pobreza, né? Que você seja muito próspero, que você tenha uma vida muito boa. Mas isso não é tudo. Qual é o legado que você quer deixar para a sua geração, para os seus filhos, para o mundo? Se é que você quer ter e se é que você pensa nisso. Eu penso muito nisso. E eu acho que isso faz parte do homem, sabe? Eu acho que isso está marcado de alguma forma na nossa essência. A gente quer deixar um legado, a gente quer deixar um caminho, a gente quer inspirar, a gente quer mostrar que nós somos pessoas capazes de fazer
Não um mundo melhor, mas pessoas serem transformadas e impactadas por uma mensagem. Não à toa Deus escolheu, né, esse modelo para que ele viesse a se apresentar ao mundo, apresentar sua mensagem, o evangelho, através de legados, né? Isso é muito interessante. E em último ponto, eu gostaria apenas de fazer algumas reflexões aqui, né? Se você já parou para pensar o que seria de você se os seus pais não se casassem, ou se as gerações passadas pensassem como a nossa geração, fosse tão medrosa quanto? Muitas pessoas são contra casamento, mas vieram de lares estruturados. Claro que tem pessoas que são contra o casamento porque o lar é desestruturado. Mas eu não acho que nenhuma coisa nem outra é uma desculpa, uma muleta para você se apoiar, né? Meu casamento dos meus pais, infelizmente, ele se desfez, mas isso não me desmotivou a construir o meu casamento e a não honrar esse compromisso, a não querer levar esse legado. Pelo contrário, eu sempre trazia à memória aquilo que me traz esperança. E enquanto os meus pais estavam juntos, eu vivi bons momentos como filho, eu desfrutei bastante disso. E eu acho que isso é mais importante do que os momentos ruins e do que as coisas ruins que foram apresentadas durante esse tempo. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Se a nossa geração continuar seguindo por esse caminho, onde vamos chegar? Serão cada vez mais homens fracos, com medo de viver, com medo de desbravar, sem nenhuma conquista na vida, mulheres que não confiam nos homens, que não se submetem aos homens porque não acreditam. Nenhuma mulher vai se submeter a um homem se ela não acredita no homem, né? A minha esposa, ela se submete a mim, não porque eu sou bom demais, porque eu sou maravilhoso, eu não tenho nenhum erro, mas porque quando nós vivemos debaixo de uma autoridade maior, de uma palavra que nos direciona, que nos inspira, e nós realmente somos fiéis a isso ali, a pessoa vê, né? A pessoa sabe que você está dando ali tudo de si, a sua vida, você está entregando tudo. E assim como eu entrego tudo para minha esposa, sem reserva, sem medo, de inclusive acontecer qualquer coisa errada, né? De ela me abandonar em algum momento. Eu não me importo com isso, né? Porque se tiver de... Eu não me importo com os bens, eu sou um homem que entendo que o homem foi feito para conquistar. Então eu não sou apegado a nada. Se eu perder tudo que eu tenho, eu creio que eu tenho força para conquistar ainda mais do que eu tenho hoje. Porque é Deus que me dá essa força. Então, se você não estiver disposto a entregar, você não vai receber, principalmente de Deus. Então, com base nisso, as nossas esposas, as pessoas, né, que estão próximas da gente, os filhos, eles vão confiar. E eles vão se submeter a essa missão que foi dada ao homem. Mas irão desfrutar juntamente com você dos frutos. Né? Quantas coisas boas eu e a minha esposa não temos vivido por sermos obedientes à palavra, por termos entregado a nossa vida nesse direcionamento. Então, não é sobre o que eu perdi, mas é sobre tudo o que eu ganhei, tudo aquilo que eu conquistei. Não somente eu, mas eu e a minha esposa, a minha casa, a minha família como um todo. E hoje nós podemos nos orgulhar disso e temos uma vida maravilhosa, que é longe de não ter nenhum problema, né? Todas as famílias, todo lugar que envolve mais de uma pessoa tem um problema, mas são tão pequenos comparado a tudo aquilo que a gente fez e tudo aquilo que a gente vive. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Peço paciência, vou estar melhorando a qualidade de vídeo e de áudio ao longo do tempo. É apenas o primeiro vídeo do canal. Sempre vou estar trazendo uma mensagem para vocês. Coloquem nos comentários algo edificante também, porque eu quero aprender com vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado e tchau, tchau.